Bom dia você, meu irmão, você, minha irmã de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Em instantes estaremos reproduzindo mais um programa da Web Rádio Estação da Luz. Desta feita o programa número 21, as drogas lícitas e ilícitas, alcances físicos e espirituais. Esse é um daqueles programas que você não pode perder. Você não é drogado, você não usa droga, mas você também não tem parentes e amigos que usam drogas, mas você precisa saber o que esse rapaz, Henrique de França, nos conta sobre a experiência que ele teve. É um programa simplesmente imperdível. Mas nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Por isso nós estamos reunindo aqui na página Estação da Luz Espírita o acervo espírita que vai atender às suas necessidades. Reunimos aqui os livros da codificação, textos, obras espíritas, entrevistas, áudios, palestras, e agora reproduzimos os programas da Web Rádio Estação da Luz, uma variedade extraordinária de temas que são abordados, onde você vai com absoluta certeza enriquecer os seus conhecimentos, vai fazer suas pesquisas, seus estudos e o seu lazer. Aqui você encontra exatamente o material que você precisa. E aí nós estamos cumprindo aquilo que Emmanuel nos orientou. A maior caridade se faz a doutrina espírita, é a sua divulgação. E é o que nós estamos fazendo. E aí nós lhe convidamos para acompanhar mais esse programa extraordinário de Henrique de França, de Brasília, juntamente com Elias Tavares. Hoje eles conversam no programa número 21, as drogas lícitas e ilícitas, alcances físicos e espirituais. Ele fala sobre o trabalho, ele já foi viciado, o Henrique de França foi viciado, há 12 anos ele realiza um trabalho simplesmente extraordinário. Só na casa para homens ele atende a 120 dependentes químicos. Então é um trabalho simplesmente excepcional. Atende homens e mulheres, adolescentes. Olha, é um trabalho que você não pode perder. Vamos ao programa. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, mas vamos ao programa. Estação da Luz, uma boa noite agora, com toda a felicidade do mundo, com toda a felicidade do nosso coração. Nós estamos agora pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, e também pelo Facebook Estação da Luz e também ao vivo pelo canal do YouTube também da Web Rádio Estação da Luz. E como todos sabem, a Web Rádio é uma rádio que tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje, terça-feira, dia 3 de novembro, é um momento de muita alegria para todos aqueles que fazem a Web Rádio Estação da Luz, porque nós estamos hoje, nesse exato momento, a partir das 19 horas, nós estamos estreando o programa com o nosso irmão Henrique França, lá da Comunhão Espírita de Brasília, Distrito Federal, o programa que todas as quintas-feiras vai ao ar, programa espírita Salve-se a Si. E hoje traz como subtema, ou como tema principal, melhor dizendo, as drogas lícitas e ilícitas, o alcance físico e espiritual. E tudo isso vai ser respondido pelo nosso irmão Henrique de França, ao qual nós damos uma boa noite e um muito obrigado por aceitar essa proposta de um programa aqui na nossa Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado você, Tavares. Boa noite, querido. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É um prazer muito grande poder difundir um pouco as questões da nossa querida, da nossa bendita doutrina espírita, no que tange a questão das drogas, a dependência química, os seus efeitos físicos, efeitos espirituais, tanto encarnado quanto desencarnado, falar um pouco sobre recuperação, sobre como encontrar ajuda, onde pedir ajuda, falar sobre o contexto familiar de um dependente químico, enfim, o assunto é muito vasto, tem muita coisa para se conversar acerca disso. É um assunto que as pessoas, né, Tavares, consideram como tabu, não querem falar,
a própria família tem preconceito de ter um dependente químico, prefere varrer para debaixo do tapete, ou mesmo não falar do assunto. Enfim, é um assunto muito sério. Nós sabemos que as vicissitudes na vida física gera uma dívida transcendental enorme, porque é uma forma de suicídio, e as pessoas vivem o vício de uma maneira tão egóica, tão egoísta, e isso atinge a sua família, a sua vida, seu espírito, aqueles que o amam. Então é um assunto muito sério, é um assunto que requer muito cuidado ao ser abordado. A gente precisa ter muita cautela para poder falar sobre a coisa, e eu me sinto como um servo do Cristo, como servo do nosso querido Jesus, um pouquinho apto na minha enorme ignorância, para poder, quem sabe, trazer algumas elucidações sobre a temática, poder ajudar o lar de vocês, porque é muito normal hoje termos na família alguém que sofre com dependência química, com alcoolismo, e não sabe como lidar. E quem sabe a gente consiga, com um pouquinho da nossa experiência, né, Tavares, ajudar essas famílias que tanto sofrem. Então, primeiramente, honra e prazer compartilhado. Eu agradeço muito à Web Rádio, Estação da Luz, meu irmão Tavares, e esses prontos socorros espirituais que nos envolvem e que nesse momento estão aqui conosco. Tavares, vamos começar com a prece, meu irmão? O pessoal está me ouvindo? Então vamos lá. O Tavares, eu não estou ouvindo ele mais. Então você já faz a prece e em seguida eu faço o evangelho, com certeza. Vamos embora. Vamos sim, queridos. Então vamos fechar nossos olhos. Pai querido, Pai amado, Jesus, divino amado Mestre, irmão de todas as horas, nosso governador e protetor maior, os nossos irmãos espirituais que nos envolvem neste momento, as equipes espirituais responsáveis pelos trabalhos dessa noite, evocamos a abnegável presença da falange espiritual de Maria de Magdala, de Luiz Sérgio de Carvalho, de Caibá Schutel e de tantos irmãos no plano espiritual que conosco comungam, nos regem, nos protegem e participam conosco dessa caminhada terrestre, para pedir que abençoe os trabalhos dessa noite, a cada pessoa, a cada ouvinte que estiver conosco essa noite, que as equipes espirituais possam visitá-los e abençoá-los também, e que todos nós envolvidos na mesma egrégora possamos, de maneira igualitária e amorosa, recebermos as benesses deste trabalho, desta noite, e que Jesus, o nosso sol maior, possa estar iluminando todos que na Terra estão sofrendo agora pelo abuso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, e estão sem esperança de mudança, estão sentindo desencarne, que todos eles possam agora receber as energias vitais para a mudança, para o pedido de ajuda, para a sua reforma íntima e evolução moral. Que assim seja. Dando graças a Deus e graças a Jesus, que possamos começar o trabalho dessa noite. Maravilha. Meu amigo Henrique, nós pensamos aqui, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos escolhidos, a porta estreita, né? E aí nós colocamos o quê? A porta estreita, que está lá em Mateus 7, 13 e 14. E Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso está em Mateus 7, 13 e 15. E aí,
Depois de lermos, meu amigo Henrique, vamos passar a bola para você, essa passagem do Evangelho de Jesus, que fala justamente dessa porta estreita e dessa porta larga. Poderíamos iniciar perguntando a você, por que tantas e tantos jovens acham que as drogas é a porta larga, que vai levar a mundos lindos e maravilhosos, mas que na realidade parece que não é isso, né, querido? É uma grande e farta ilusão. Exatamente, você disse tudo, Tavares. É a ilusão da carne, é a ilusão de viver um processo aqui na Terra de achar que é só isso, de não entender as coisas do espírito, não entender pelo prisma espiritual, que nós estamos numa grande escola, por mais uma vez, de diversas vezes que estivemos aqui, e nós estamos aqui para reajustar as nossas dívidas anteriores, para aprendermos a sermos seres melhores, separando o que é carne e o que é espírito. Eu digo isso muito em palestras a grupos jovens. Quem vive pela carne, com ela apodrecerá. Quem vive pelo espírito, com ele sempre se renovará. A oportunidade sempre bate à nossa porta. E os jovens que conseguem entender a doutrina desde cedo, sem dúvida são espíritos mais evoluídos que voltam com uma posição mais importante de realização na sua gradação espiritual, mas que também já sabem que tem um caminho a se percorrer, que é o da porta estreita. E é muito importante a gente reconhecer que nós estamos envolvidos na mesma egrégora. Hoje mesmo eu estava falando da porta estreita, com um amigo que estava em profundo sofrimento e que não sabia o que fazer. Eu falei para ele, você tem que parar de passar pela porta larga, é o caminho da perdição. E o caminho que leva à redenção é o caminho da porta estreita. E a porta estreita, meu irmão Tavares, nada mais é do que parar de viver os processos do ego, os processos do eu, e viver os processos coletivos, levar ajuda, viver essa ajuda, saber que a vida não é sobre o que nós juntamos, e sim sobre o que espalhamos. Então, quando as pessoas vivem para a caridade, vivem para o amor ao próximo, para melhorar a vida do outro, elas começam a entender que essa é a única maneira de melhorar a sua vida. E quem cura a si mesmo dos vícios, cura toda a sua transcendência, cura todos os seus familiares, porque nós somos produtos de um meio. Se nós nascemos numa família que é comum o consumo de álcool, com certeza a gente não vai ter censura para experimentar bebidas e a partir daí ir para outras substâncias também. Mas a gente não pode falar que droga é pior que álcool, tá, gente? O álcool mata no mundo 10 vezes mais que todas as drogas ilícitas juntas. Eu acabei de acender um incenso aqui para deixar o ambiente melhor, porque nós estamos aqui atrás com algumas das meninas de Magdala, Tavares. Nós estamos aqui com duas acolhidas, a Sara e a Jaqueline. E a Sara está com a pequena Ágata no colo. Se a você Casa quiser colocá-las para participar, seria ótimo, viu, meu amigo? Eu ficaria muito satisfeito. Veja com ela. Tá, eu vou ver aqui com elas. Então, elas estão aqui na Casa Maria de Magdala, pessoal, num centro de acolhimento, no formato de comunidade terapêutica, encontrando sobriedade para a dependência química, para o alcoolismo e para se curar. E agora chegou mais uma, Denise. Elas estão aqui se posicionando atrás de mim. Posso mostrar vocês, pro pessoal? Então vou mostrar aqui vocês. Deixa eu só posicionar o incenso. Pronto. As meninas aí. Oi, meninas, tudo bom? Como é que vai? E o pequeno aí, como é o nome do pequeno? A pequena é Ágata, filha da Sara. Bem-vinda à Web Rádio Estação da Luz. Que sua mãe possa conseguir tudo o objetivo que ela veio pegar aí, veio conseguir aí nesse canto de acolhimento e de paz. São os nossos votos mais sinceros, mais amorosos. Continue firme, porque só esse trabalho é que vai realmente dar bons frutos, tá certo, meninas? Maravilha, muito obrigado pela participação. Valeu, meus irmãos. Vamos em frente, vamos em frente. Então é a porta estreita, é a porta difícil de se passar, porque ela requer comprometimento, disciplina, entendimento, autoconhecimento. O autoconhecimento é a ferramenta mais necessária para que as pessoas se libertem das vicissitudes, Tavares.
Quem se conhece, quem passa a ter amor próprio, não vai conseguir mais usar drogas, né? Vai aprender a se amar e se querer bem. E Jesus veio para isso, pessoal. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quando ele disse isso, ele quis que nós entendêssemos, acima de tudo, que vida em abundância é vida com qualidade, é vida com saúde, é vida com paz, com equilíbrio, é vida com serenidade. E a sobriedade, ela, nesse contexto, ela é, para mim, o sinônimo, perdão, de abundância, porque a sobriedade que eu vivo, tá, pessoal, porque eu também passei pela dependência química, eu me encontro vivo e limpo hoje, há 12 anos, 5 meses e 23 dias, essa sobriedade que eu encontrei me dá vida com abundância. E é tão abundante que hoje eu posso estar aqui na rádio com vocês, ao mesmo tempo que eu trabalho, que eu levo exemplo de sobriedade às meninas, né, que eu dirijo 2 centros de tratamento, a Casa Maria de Magdala e a Unidade 1 da Salve a Si, que é a ONG que eu fundei no ano 2000, que lá hoje nós temos 112 homens, né, capacidade para 140, e nós temos com 112. E nós somos uma entidade filantrópica. A Salve a Si, ela é uma ONG, pessoal. Ela trabalha na Cracolândia e trabalha também nas escolas, levando prevenção primária e secundária ao uso de drogas para crianças e adolescentes. Então, quando a gente encontra a sobriedade, que a gente decide entrar pela porta estreita, é notório o apoio da espiritualidade amiga. Todos os relatos de todas as pessoas que eu já acolhi, que eu já atendi, que eu já cuidei, ao longo desses 12 anos trabalhando com dependência química, aqueles que estão em sobriedade há mais de 1 ano e em diante, que são centenas, graças a Deus, que passaram conosco, todos eles dizem a mesma coisa. Eles falam, cara, é impressionante. Quando Deus viu que a minha intenção de ficar limpo era uma intenção muito verdadeira, muito séria, tudo coadunou para que desse certo. E isso é o espiritual. E é o simples, né? O espiritual é o simples. A porta estreita, pessoal, nada mais é do que buscar as coisas de Deus e entender que nós devemos trabalhar para isso, né? Nós devemos lutar para isso. E Jesus, quando nos falou da abundância, ele nos quis deixar muito claro que essa abundância nós encontramos através dele, que ninguém chega ao reino, que ninguém alcança a Deus se não for através do Filho. E Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E hoje, vivendo essa sobriedade, ajudando os meus iguais a ficarem limpos, eu sofro muito, né? Eu sofro por quê? Porque nós vemos uma sociedade que está cada vez pior. Quando o Tavares fez a colocação, a questão dos jovens, né, Tavares? É justamente isso, né? As crianças, os jovens, eles estão cada vez mais adentrando mais cedo no mundo das drogas. Isso, e deixa eu só te fazer uma interrupção. Era mais ou menos, meus irmãos, 6h30, quando o Henrique mandou para mim uma foto de 2 jovens, creio que não tenha mais do que 16 anos, os 2 jovens, e um áudio de uma pessoa muito preocupada, em que houve um suicídio de um casal de jovens, parece que primeiro foi o rapaz, depois a moça, e em seguida um outro amigo também, todos jovens. Por que isso? Porque justamente por causa das drogas, não é isso, meu irmão? Que você também mandou para mim o desespero da pessoa que estava pedindo ajuda a você, não é isso, querido? Exatamente, Tavares. Olha só, pessoal, a gente sabe que não se pode revelar os dados sobre suicídio em país algum, que é uma lei, uma normatização normal em vários países no mundo. Mas na pandemia nós sabemos que o suicídio ele aumentou em mais de 20%, se eu não me engano, em cerca de 25%, principalmente entre jovens e adolescentes. Jovens que não têm instrução espiritual, que não conhecem uma doutrina, uma religião, independente de qualquer que seja, pessoal, seja católico, seja evangélico. Os jovens que não conhecem uma denominação religiosa para seguirem,
especialmente o cristianismo, que a gente sabe e reconhece como é o mais importante para nós, sem desrespeitar ou diminuir a religião alheia, nós sabemos que esses jovens, eles estão mais propensos a conhecer o mundo das drogas, o mundo da violência e do crime, e perder, assim, o vínculo com seus familiares. E uma vez que perde o vínculo com os familiares, quem assume é o traficante, quem assume é a rua, quem assume são os colegas, principalmente aqueles que estão mal intencionados. Então, é muito comum as famílias entrarem em contato comigo para comunicar que houve um suicídio na família de um adolescente. Só que dessa vez vem um pouco mais complicado. Um jovem se matou, a sua namorada, uma semana depois, também tirou a sua própria vida, e um dos amigos deles resolveu fazer o mesmo ontem, só que uns colegas conseguiram intervir e tirar a corda do seu pescoço. E na sequência, a família entrou em contato comigo para saber o que fazer. E as orientações foram chamar o SAMU, presta bem atenção, pessoal. Chama os bombeiros, fala que a pessoa está em crise, está em surto, está com ideação suicida, já partiu para a prática, para que eles possam intervir. Eles vão levar, o SAMU vai vir buscar, vai contê-lo, vai vir psicólogo, provavelmente vai vir também um médico para sedar esse paciente, e quando fizer isso, vai imediatamente levar esse paciente para uma unidade de saúde psiquiátrica, para que esse paciente seja acompanhado, seja orientado, seja escutado e também seja conscientizado sobre o erro, né? E a gente sabe, dentro da doutrina, o tanto que o suicídio é danoso para o espírito. E como o reajuste dessa dívida também é bem difícil. Então é muito importante termos o diálogo dentro de casa, conversarmos com os nossos jovens, falar sobre a problemática do suicídio. É muito importante que a gente explique isso, né? Seja o direto ou indireto, todas as formas de suicídio acarretam para o espírito uma dívida imensa, que ele vai ter que expiar essa prova, ele vai ter que fazer o reajuste, e que a lei da ação e da reação não é que ela seja implacável, ela é executada na sua íntegra, né, Tavares? Olá, Daniela Brauer, boa noite, olha o pessoal aí com a gente aí, ó. O pessoal está comentando, boa noite, Luciane, prazer ter vocês aqui com a gente. Hoje é o nosso programa de inauguração sobre a questão da Salve a Si, da Casa Maria de Magdala, sobre a problemática da dependência química, como ela afeta no físico e no espiritual. Eu espero ter vocês aqui toda terça às 19, tá, pessoal? Quem tiver algumas perguntas, pode perguntar. Já temos aí perguntas no ar e, inclusive, eu já vou colocar para você a primeira pergunta, que essa chegou. O que induz uma pessoa a utilizar drogas lícitas ou ilícitas? Sérgio de Pion, aqui no Rio Grande do Norte. O que é que leva uma Sérgio, pessoa né? a utilizar? Sérgio de Plum. Sérgio, meu irmão, é a curiosidade. É o meio que ela vive. Se é um meio onde tem o acesso, onde não existe restrição para o uso experimental de substância, a criança ou adolescente vai fazer o uso experimental. E é importante frisar que dentro do cérebro humano ninguém nasce viciado, mas todos nós podemos ter a predisposição genética a fazer o uso dessas substâncias. A predisposição genética, ela faz com que, da curiosidade, nós passamos ao vício, certo? Porque é a propensão a sermos compulsivos e obsessivos por alguma substância. Então, normalmente é a curiosidade, são as crianças que mostram para outras, os adolescentes, enfim. Por isso que a gente empodera o adolescente, para ele saber dizer não, né? Nas palestras de prevenção, a criança entra dizendo que tem dificuldade de dizer não e sai dizendo que, se oferecer drogas para ela, ela vai dizer: você não serve para andar comigo, porque você está querendo o meu mal. Drogas, o caminho, pessoal, é sempre difícil ao corretor. Nós sabemos que uma vez que entra e se torna viciado, é bem complicado. Temos mais perguntas aí, pessoal? Vou posicionar o telefone aqui melhor. A partir de terça que vem vai ter um tripé, vai ter um equipamento de luz, vai estar bem melhor aqui, pessoal. Olha bem, pergunta aqui, Siri da Rocas é aqui em Natal. Como são feitas? De onde as drogas vêm? Quem produz? Qual o maior produtor de drogas? E eu queria reforçar essa pergunta do menino. Isso não surge do nada.
Não é isso? A droga não vai surgir uma cocaína, umas coisas. Não surge assim do, né? Do, quem é realmente assim que traz essas drogas? Ou isso é produzido no Brasil mesmo, ou essas drogas vêm de fora? Como é que é todo esse contexto, aproveitando a pergunta aí de como é feita, de onde vem e quem produz as drogas, Bacana, Henrique? Tavares. Cid, boa noite, amigo. Então, o Brasil ele faz fronteira com os 4 maiores produtores de cocaína do mundo: Bolívia, Peru, Colômbia e Paraguai. Né? Nós vivemos Colômbia, Bolívia, Peru e Paraguai. Nós temos mais de 10 mil quilômetros de fronteira com esses países e por isso que o Brasil é o maior entreposto comercial de cocaína no mundo. Ou seja, a droga que é exportada para a Europa, que é exportada para a América do Norte e para outros continentes do mundo, a maioria tem como rota o Brasil. O Brasil é um narcopaís. Nós podemos colocar dessa maneira. Nós que trabalhamos com dependência química, podemos afirmar isso, que o Brasil é um narcopaís. Porque esses maiores produtores, eles utilizam da logística, tanto naval quanto aérea, do Brasil para estar exportando essas drogas. Drogas sintéticas, o maior produtor é a China. A China ela é campeã mundial. Em 2014, ela tinha mais de 9 mil laboratórios clandestinos para sintetizar todo tipo de drogas, já existentes, como também novas drogas para exportação. Então, assim, pessoal, LSD é América do Norte, mas agora a Europa já tá fabricando em larga escala já há mais de 3 décadas, na Holanda, principalmente, em Amsterdã. E o êxtase tem o seu princípio ativo, o MDMA, oriundo do Canadá e da Índia, mas são fabricados também na Europa, principalmente na Europa do Leste. Eu detenho o saber sobre isso porque quando a gente vai falar sobre drogas, a gente precisa entender que existe uma cultura enraizada nisso, né? O álcool é a que tem a maior cultura. Por isso que o álcool mata no mundo 10 vezes mais que todas as ilícitas juntas. A questão da cannabis, da maconha. O Paraguai é o maior produtor de maconha ao ar livre no mundo, e hoje os Estados Unidos e a Europa são os maiores produtores, Estados Unidos, Canadá e Europa, são os maiores produtores de maconha indoor, que a gente chama de home grow, que são o plantio feito dentro de casa, com lâmpadas especiais, e é uma maconha potencialmente mais forte. É a cannabis índica com uma concentração de tetraidrocannabinol altíssima. É uma maconha que causa surto psicótico, esquizofrenia e acaba ceifando a vida de muitos jovens, né? Então, essa é a nossa realidade Henrique, mundial. eu, Sim, querido. eu só queria lhe fazer uma pergunta dentro da pergunta, desculpe interromper, que eu fiquei aqui com o elefante atrás da orelha, bem dizendo. A Você rocha, meu falou da irmão. China, que ela tem drogas sintéticas. O que seria, na realidade, trazendo aqui para o dia a dia da gente, o que seria uma droga sintética? Que droga a gente vê? É a maconha, é a cocaína, Tavares, seu áudio fugiu, amigo. é a maior produtora. Sim, vou explicar para vocês. Olha só, pessoal, as drogas sintéticas, elas vêm para, na sua maioria, são drogas que imitam o efeito das drogas que já são existentes, mas que tem uma combinação química diferente, o que faz com que o traficante, o produtor, o químico, engane as legislações de um país. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2015, foi preso um traficante transportando 40 mil comprimidos do que seria êxtase no aeroporto de Florianópolis. Quando ele foi levado à sede da Polícia Federal, ele disse ao delegado: vocês não podem me prender, porque isso aqui é uma substância que vocês ainda não têm como proibidas na vigilância sanitária. Ainda não é considerado substância entorpecente dentro da lei brasileira. Então, eu não posso ficar preso, eu quero meu advogado. O delegado tomou ciência da fala desse traficante, solicitou que o laboratório fizesse a avaliação química daqueles comprimidos, a análise, e descobriu pela análise que realmente aquilo ali não tinha ainda cadastrado na Anvisa, mas que o efeito era de êxtase. Então a China criou maconha sintética, ela exportou uma maconha sintética para os Estados Unidos dentro de pacote de sais de banho. E alguns jovens fumaram aquilo justamente para driblar a FDA, né, que é
o equivalente ao Ministério da Saúde americano. E um jovem chamado John Eckert O'Connor, de 17 anos, fumou na praia, deu 2 tragos nessa maconha sintética, e como não tem controle pela jurisdição dessas substâncias, ninguém sabe o efeito que ela pode trazer a curto, médio e longo prazo, esse menino teve morte cerebral ali mesmo na praia. E a família passou a travar uma luta imensa para que não entrasse mais em território americano as drogas sintetizadas na China que vinham com o nome de outras substâncias para poder driblar o mercado. Mas olha só, Tavares, enquanto existir o cachorro, vai ter a pulga, meu irmão. Essa é a grande realidade. É um mercado riquíssimo, é um mercado negro que traz lucros estratosféricos. Quem lucra com isso não está nem aí para a nossa família, não está nem aí para os nossos filhos, só quer saber do dinheiro. São pessoas que realmente não sabem o quão importante é entrar pela porta estreita e que ainda estão numa gradação evolutiva de sofrimento muito grande e quer causar sofrimento aos outros, independente se isso vai acarretar numa dívida transcendental. Mas, enfim, o mercado negro, hoje no planeta, ele começa pela droga, depois pelas armas, os mais lucrativos, drogas, armas e depois prostituição e tráfico de pessoas e, por fim, tráfico de órgãos. Então, o nosso planeta, que precisa tanto da regeneração, né, pessoal, ele ainda enfrenta uma dificuldade muito grande, né? Nós sabemos que a dependência química é um problema sério, mas o pior dos vícios, pessoal, e que gera todos os outros, é a ganância, o orgulho, o egoísmo, a prepotência, o poder, né, essa coisa de ser poderoso, uma pequena parcela da nossa sociedade deter tanta riqueza e uma muito maior viver num estado de miséria, de pobreza tão grande. Então a gente precisa acabar com esse abismo social e precisa ajustar o nosso planeta para que ele seja realmente um planeta de regeneração. Tem mais pergunta aí, Tavares? Quem é? Henrique, essa pergunta ela chegou agora. Tinha inclusive 2 perguntas na frente, mas eu estou pedindo até permissão aqui, porque eu acho que, inclusive, o rapaz colocou o nome e eu tirei aí, em parênteses, eu tirei o nome dele. Porque é menor. Certo? Porque é menor, certo? E não, nem pensei nisso, porque pensei lá, dá o nome, aí lá sei, é Ponta Negra, sei que é um conjunto aqui, é grande, mas lá, então, quem é? Onde e como vão me oferecer drogas? E por quê? Como dizer não? Diga-me, por favor, estou com 16 anos. Quer dizer, aquela idade extremamente perigosa, né? E olha só, quem é? Onde e como vão me oferecer essas drogas? E por que vão me... E como eu dizer não? Olha, Quase primeiramente... uma terapia que você tem que fazer aí. Não, meu amigo, aqui eu vou te falar, para mim é uma dádiva muito grande poder ter um jovem de 16 anos escutando a rádio e fazendo uma pergunta tão séria quanto a isso. Querido, olha só, de 0 a 7 é o que a gente aprende com o papai e com a mamãe. De 7 a 14 é o que a gente aprende com o papai, a mamãe e a escola. E de 14 em diante é na rua. Você está com 16 anos e você está perguntando quando vão me oferecer drogas, como eu vou lidar com isso e o que eu vou fazer. É basicamente isso. Então vamos lá. Que droga de amigo é esse que te oferece drogas? Será que é amigo mesmo? Então, se qualquer amigo te oferecer drogas, não perca seu tempo em querer falar para ele que isso é errado. Simplesmente saia de perto. Porque ele vai tentar te manipular para que você use. Qualquer pessoa que te oferecer drogas, a primeira dose vai ser de graça, para depois você viciar e vir comprar. E vai sempre utilizar de uma artimanha assim, ó. Ah, você não serve para andar comigo, você não é cabeça feita, você é nerd, você é isso, você é aquilo, e se quiser andar comigo vai ter que usar. Aí é você que vai ter que dizer, é você que não serve para andar comigo, porque eu não quero drogas. Eu sei o que vai acontecer, o que pode acontecer comigo. São raras as pessoas que experimentam e conseguem parar só ali na experiência.
A grande maioria experimenta e acaba se viciando e vai de droga em droga. E é importante dizer que 90% das pessoas que eu já tratei até hoje, em 12 anos de trabalho, passaram pelo mesmo enredo. Não, eu vou experimentar, mas não vou viciar. Viciou na maconha. Não, eu vou experimentar cocaína, mas eu não vou viciar. Viciou na cocaína. Olhou um usuário de crack passando na rua e falou: eu não vou ficar igual esse bandido, esse nóia. Eu não vou ficar igual esse mendigo. Jamais. Experimentou crack, o crack tirou tudo da pessoa e colocou ele na situação de rua. Então, assim, se você já sabe que é uma escada para baixo, e não é para baixo que você tem que ir, você veio para ser feliz e para crescer na vida, segue o caminho para cima, meu irmão. Vai estudar, vai trabalhar, vai buscar a sua autonomia, cuida da sua família, da mesma maneira que eles cuidam de você. Seja amor, distribua amor e entenda, se drogas fosse bom, não teria esse nome, meu irmão. Com certeza não teria o nome de algo tão ruim. Essa é a grande verdade. E quem quer viver, não segue nesse caminho. Porque depois que entra, meu irmão, para sair é complicado. Beleza? E aí, Tavares, tem mais perguntas aí? O que você acha da gente falar um pouquinho com o que acontece com quem desencarna pelo uso de drogas? Acho que seria bom. Nós temos aqui, inclusive, uma pergunta que eu vou colocar, que foi aquela que chegou antes, né? Perfeito. Ele faz essa pergunta aqui, deixa eu passar para você. É a Solange Silva, de Santa Catarina. Qual é a sensação de usar qualquer maconha, qualquer droga, por exemplo, maconha? Que tipo de alucinações podemos ter? Bacana. Cada droga, Solange, boa noite, querida, muito pertinente a sua pergunta. Cada droga, ela tem uma classificação e um efeito diferente da outra no nosso cérebro. Existem as drogas depressoras, as drogas alucinógenas e outros tipos de classificação de drogas. A maconha, no caso, é uma droga alucinógena. Ela causa efeitos como risos, a pessoa fica dando gargalhada, achando tudo melhor, mais colorido, mais bacana, e ela tem um pensamento assim, isso é uma planta natural, né? Ela sente muita fome, ela sente sono, entendeu? E nesse processo, ela acha que aquilo ali não vai viciar e não vai fazer mal. Quanto mais ela fuma, mais dopamina, que é uma enzima que temos no nosso cérebro, responsável pelo nosso prazer, lá no sistema de recompensa. Então, quanto mais maconha fuma, mais dopamina libera. À medida que chega um ponto que a maconha não libera tanta dopamina e a pessoa fica embotada, ela fica chapada, que é o termo mais utilizado Brasil afora para se nomear uma pessoa com dependência de maconha. E perde a graça. Por quê? Porque queima o neurônio, causa demência. Muitos são jovens que têm surto psicótico. É importante falar, se a gente buscar o maior psiquiatra em dependência química hoje no Brasil, especialista em maconha, o doutor Dartil Gentili, ele fala uma coisa muito séria a respeito da maconha. Ele fala assim, legaliza cocaína, crack, qualquer droga, mas não legaliza maconha. Por quê? Porque no nosso cérebro, os neurocannabinoides, que são os receptores da maconha quando se fuma, ele não está somente no sistema de recompensa, ele está espalhado em todo o cérebro. Então, cada jovem vai reagir de uma maneira diferente. E é importante dizer que tem um estudo já comprovado cientificamente que crianças e adolescentes com idade entre 15 e 25 anos têm 7 vezes mais propensão a ter transtorno psiquiátrico pelo uso experimental ou casual de maconha. Então, a maconha é uma droga muito perigosa e precisa ser muito advertido isso dentro da casa da gente. Que a maconha, ela não é uma plantinha natural. Ela é uma droga que tem mais de 400 substâncias dentro dela, e a pior delas se chama tetrahidrocannabinol, o THC. E hoje ela é alterada geneticamente para vir com mais concentração de tetrahidrocannabinol, justamente para viciar os jovens e para deixá-los doentes. Então é muito importante, pessoal, entender que maconha não é uma plantinha inofensiva.
As outras drogas, o efeito, bem, a cocaína, ela dá um efeito de paranoia. Henrique, você estava me pedindo para falar isso sobre isso, esses são os efeitos que você muito bem colocou aí em relação à droga, com nomes técnicos, mas a nível de corpo material. Mas anteriormente, você falou algo muito interessante com relação ao suicídio, que é uma prática de difícil solução. Já que eu não tenho corpo material, como é que fica um viciado quando volta para o plano espiritual que não tem mais o corpo? Como é que é isso? Dentro aí do seu trabalho, que eu sei que trabalha essas duas áreas, tanto a área material como a área espiritual, nos dê algumas dicas, algumas orientações, por favor, meu querido. Perfeitamente. Pessoal, é muito sério agora. É importante entender que nós temos na nossa literatura espírita diversos livros que falam sobre a questão do desencarne pelos vícios de substâncias psicoativas. Especialmente o nosso amigo Luiz Sérgio de Carvalho, que em diversas obras ele conta o que acontece com os jovens que desencarnam. Bem como no Livro dos Espíritos, no Evangelho de Kardec, que fala sobre as vicissitudes. Pessoal, desencarnar por vício é um dos desencarnes mais complicados que tem. Porque além de ser uma forma de suicídio, a pessoa, quando ela chega do lado de lá, quando ela tem o despertar no umbral, nas zonas umbralinas, ela ainda está fissurada por droga, ela ainda está sentindo as dores físicas do desencarne, ela está completamente desesperada sem entender o que está acontecendo, e na sua maioria das vezes, ela não se arrepende de ter usado drogas, porque ela está muito fissurada e quer usar mais. Então, ela, além de ficar na zona umbralina, sentindo muita fissura, muita dor e muito desejo de usar, ela pode vir a erraticidade, ela pode vir na situação de erraticidade, vampirizar outros dependentes químicos encarnados e ajudar a acelerar o processo de desencarne desses irmãos que têm problemas com drogas também, somando assim mais dívida espiritual e principalmente desculpa, pessoal, e principalmente se viciando mais. Então, nas obras espíritas, a gente entende que existem de 7 a 10 espíritos desencarnados pelo uso de álcool e ou outras drogas, vampirizando encarnados que fazem o uso nocivo, ou o simples uso social, o uso socialmente, que eu gosto de separar social de mentira, né? Porque não existe uso social. O uso é para se entorpecer, é para ter efeito, e infelizmente, cada vez mais que se consome, mais tolerância acontece e mais doses maiores precisam ser consumidas. Pessoal, um espírito em erraticidade vampirizando outros, ele também causa um problema muito sério, que é o atraso da evolução dele. Ele vai precisar se arrepender daquela condição, voltar ao umbral, e esse arrependimento ele tem que ser muito verdadeiro para que ele possa ser socorrido pelas equipes espirituais. Então, as dores físicas do desencarne, às vezes ficar preso ao corpo físico, que se encontra ainda em decomposição, no seu sepulcro, entre outros problemas muito sérios, são passíveis de ocorrer. Agora é importante dizer, e isso eu falo com coração muito satisfeito, que é o menor sinal de arrependimento. E isso é Jesus. O maior sinal de arrependimento deste espírito. Ele terá todo o apoio da espiritualidade superior para o reajuste da sua dívida, para a sua melhora, primeiro como espírito, como perispírito. Ele será socorrido verdadeiramente ao menor sinal de arrependimento verdadeiro e sincero. E ele será socorrido e passará por tratamento no pronto-socorro espiritual,
E a partir dali, aquele caminho que muitos de nós espíritas já conhecemos. Uma colônia espiritual, o entendimento das suas faltas e a definição da próxima encarnação como reajuste da sua vicissitude. Porque isso é claro, pessoal. Não é no tratamento espiritual, após ter desencarnado pelo uso de álcool e outras drogas, que será resolvida a questão da dependência. Nós só conseguimos resolver reencarnando e superando aqui nesse plano os vícios. E dentro desse prisma, é importante frisar, eu falei no começo aqui, que esse arrependimento, sendo sincero, tendo todo o socorro, tendo sido tratado na colônia espiritual, tendo definido o seu retorno aqui na Terra, para o reajuste dos seus vícios, e tendo experimentado droga de novo, ou álcool, ou simplesmente rejeitado, porque é possível que fique no processo reencarnatório uma aversão às substâncias, esse espírito que não recorre mais a drogas nessa nova encarnação, ele não somente cura a si e todas as suas encarnações anteriores, mas ele cura também a sua transcendência. Por quê? Porque dependência química, alcoolismo, não é a doença do indivíduo, pessoal. É a doença da família, a doença do contexto familiar, é uma doença da herança familiar. E nós sabemos que nós reencarnamos muitas vezes juntos daqueles que nós estamos agora aqui nesse plano para reajustar mais uma dívida, seja porque não nos devem, ou seja porque devemos a ele. E é importante a gente voltar lá no nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, aonde eu não me lembro o capítulo, pessoal, mas se vocês pesquisarem, que fala sobre o duelo, sobre o reajuste das dívidas. Pessoal, quando a gente desiste de lutar, quando a gente se rende, quando a gente aceita ajuda, quando a gente não quer se vingar e não quer mais sofrer, a gente consegue. A espiritualidade nos apoia. E assim nós curamos a nós e curamos todo um processo que pode estar se arrastando a múltiplas encarnações. E eu convido você que está me ouvindo agora, que está me vendo aqui na rádio, no nosso primeiro programa, a fazer essa rendição, a abandonar as suas armas, abandonar o seu orgulho, abandonar a sua vaidade, abandonar a sua prepotência, abandonar o seu desejo de se vingar do outro, ou o seu desejo de consumir uma bebida, hora aqui, outra ali, o próprio tabaco, que também é suicídio, né, pessoal? E começar a fazer essa reforma íntima com mais ênfase. Buscar o esporte, alimentação saudável, o estudo sistemático da doutrina espírita, como forma de esclarecimento, de autoconhecimento e de reforma íntima, para evoluir moralmente e não precisar voltar mais uma vez com as mesmas dívidas. A hora do reajuste, pessoal, é sempre agora. E eu falo para vocês com propriedade, eu não fumo, eu não bebo mais, são mais de 12 anos em sobriedade, eu não sou mais escravo de nenhuma substância, e vivo e respiro recuperação, não só para eu ter qualidade de vida, reformar o meu íntimo e pagar as minhas dívidas pretéritas, mas também para ajudar o meu próximo. Porque não tem coisa melhor, pessoal, do que trabalhar pela lei do auxílio, de ajudar os nossos irmãos, os nossos iguais, a se libertarem dos vales negros da incompreensão, do uso nocivo de drogas e da prisão que todo tipo de vício causa na vida de nós. Beleza, pessoal? Vamos de mais perguntas? Vamos, meu amigo. E olhe bem, eu tenho uma pergunta aqui do Face que eu queria fazer juntas essas duas perguntas, porque é a Daniela que pede para você, olha bem, vamos botar aqui, ela pede para você falar um pouco sobre álcool. Mas antes de você falar, deixa eu colocar aqui uma pergunta que chegou bem interessante e aí da tua terra. É Diógenes Silva de Brasília. É verdade que a maconha faz menos mal do que o álcool e o cigarro? Já me falaram isso diversas vezes na faculdade. Ele colocou mais alguma coisa que eu resolvi tirar. É o Alain. Não, Alain de Pipa, não. É o Diógenes. É o Diógenes de Silva, da Silva. Aí eu peguei o outro pedaço. Então, Diógenes, isso é uma conversa de maconheiro, né?
para poder defender a sua substância, ele fala mal de outras, né? Assim, então vamos falar sobre a maconha, o álcool e o cigarro. A maconha no homem, ela causa inclusive a perca de espermatozoides saudáveis e leva também a processos de demência cerebral. Além dela causar efezemas e problemas pulmonares, bem como o cigarro. Então a maconha, ela é pior que o cigarro, certo? Só que o vício da maconha, como o do cigarro, são os dois mais difíceis de se libertar, porque está muito incrustado na nossa sociedade, é praticamente aceito por todos, então o consumo disso se tornou banal. O álcool é a pior das drogas. A gente pode conciliar o álcool. Viu, Dani? Você que está me assistindo, querida Dani, gente, é psicóloga aqui em Brasília, uma grande amiga do Projeto Maria de Magdala, uma irmã muito especial. Dani, olha só, o álcool é a pior das drogas em vários sentidos. Então vamos enumerar alguns deles. Ela mata no mundo 10 vezes mais que todas as outras. Por quê? Porque ela é lícita, é droga de prateleira. Você encontra em qualquer lugar. Aqui no Brasil, existem cerca de uma distribuidora de bebida para cada 20 habitantes. 20 não, 200. Uma distribuidora de bebida para cada 200 habitantes. É um absurdo. É um absurdo. O álcool, ele não é só tão aceito na sociedade que o fato dele ser a droga que mais causa violência doméstica, vou explicar melhor. O álcool, ele está associado à maioria dos crimes de violência doméstica, principalmente estupro e agressão de vulnerável pelos seus próprios pais biológicos, ou seja, a pessoa bebe, tem amnésia alcoólica, não sabe o que está fazendo, agride os seus filhos e por muitas vezes o violenta. Se na família biológica isso já acontece, imagine na relação padrasto-crianças. Então, assim, o álcool é o chefe da quadrilha. Por que ele é o chefe da quadrilha? Porque ele já está comprovado cientificamente que ele é porta de entrada para outras drogas também, especialmente a cocaína. Isso é provado cientificamente. Não é o Henrique que está falando, tá, pessoal? Então, assim, fora isso, o álcool ele tem outros processos muito severos, como a demência alcoólica, como os problemas de fígado, os problemas hepáticos. Então, assim, acidentes com vítimas fatais, na sua grande maioria, o causador estava sob efeito de álcool. Então, assim, o álcool é a pior das drogas. Até porque, para mim, além de eu ter enumerado todos esses fatores que comprovam que ele é a pior das drogas, eu vejo que aquele consumo de álcool social, mente, na presença das crianças, causa neles o entendimento de que é legal. Se mamãe e papai faz, por que eu não vou poder fazer? Outro dia eu estava dando atendimento a uma amiga e ela querendo que os filhos de 16 anos não consumissem álcool. Mas ela falou, poxa, mamãe, o teu marido bebe todo dia vinho. Se ele pode, por que eu não posso? Então, assim, pessoal, o álcool é a pior das drogas. E quem fala isso não sou eu, tá, pessoal? É a própria Organização Mundial de Saúde. Tem aqui a pergunta do Alan, que quando eu fui tirar, caiu. Eu vou botar aqui a pergunta do Alan, de Pipa, que ela é muito interessante. Eu queria voltar de novo lá pro álcool, de uma forma geral, para outra pergunta. O álcool, ele é esse vilão grande porque ele é lícito? Primeira pergunta. Pronto, porque ele é lícito. Porque ele, você toma, tem supermercado, tudo veneno. Muito bem. Ponto. A droga da cocaína, dessas coisas que muita gente defende, que se você abrir, olha, vamos liberar a maconha, e se abrir a liberação da maconha, as pessoas não vão se viciar. Isso não é uma conversa para boi dormir como... É a discussão da legalização da maconha, né?
Beleza. Porque eu quero Então, dizer assim, você está me dizendo com a sua experiência que o álcool é o carro-chefe, é o bandidão, porque ele é liberado. Tá lá. Propagandas mesma demais, coisa. certo? Se legalizar a E, maconha, vai aumentar o acesso, vai ter mais cultura propagando ela, os jovens vão falar para o pai e para a mãe, olha, tá legalizado, pode fumar, por que você vai me proibir? Eu vou fumar mesmo. Então, assim, vai fabricar esquizofrênicos no nosso país, assim como está fabricando nos Estados Unidos e no Canadá. Depois que legalizou a maconha, para você ter ideia, no estado do Colorado, nos primeiros 2 anos, aumentou o estupro de vulnerável em 20%. Porque a maconha dá paz. A maconha é uma droga da paz. Como é que pode ter aumentado o estupro? Gente, aumentou o consumo da maconha, vinculou bebida a isso, porque se está liberando maconha, vamos beber mais. Então, assim, a cultura do vício não é só uma substância, é uma escada para baixo. Então, assim, a falácia que se legalizar vai diminuir o consumo, vai diminuir a população carcerária brasileira, que na sua grande maioria são pessoas com envolvimento no tráfico, que são, infelizmente, os nossos jovens, na maioria negros de periferia, isso é falácia, gente. Porque fizeram um estudo em 2013 que quanto seria a maconha, o imposto que o governo federal cobraria em cima dos produtores de cannabis se legalizasse a maconha no Brasil. 65%. Vocês vão falar para mim que um maconheiro vai pagar 65% mais caro numa maconha legalizada pelo governo do que comprar 65% mais barato na favela dos jovens, dos traficantes? O tráfico vai aumentar, como aumentou no Colorado, como aumentou em todos os países que legalizaram. Só que essa falácia, pessoal, é para poder investir no mercado multibilionário que vai existir e que já existe ao detrimento dos nossos jovens. Né? Então, assim, Henrique, agora tem uma pergunta legal do Alan aí. Eu vou dar já. Deixa eu só tirar uma dúvida minha aqui. Você falou do vinho, né? Que o papai vende vinho. Uma vez uma pessoa me disse o seguinte, me fez uma pergunta no estudo do ESD. Mas, Tavares, me diga uma coisa, se eu estiver tomando meu vinho num dia de sábado, no meu apartamento, na minha varanda, tranquilo e calmo, isso é errado? Essa bebida é errada? Quando eu ia responder, alguém me pediu a palavra e disse assim, mas Tavares, deixa eu completar isso aí. Me diga uma coisa, quando você for responder para a menina aí que disse que está bebendo o vinho dela no apartamento de frente para o mar, como diz o outro. Me diga uma coisa, e o pedreiro, o servente que sai do trabalho às 5 horas da tarde e toma cachaça ali no meio da rua com aquele churrasquinho, também é a mesma coisa ou tem coisa diferente? Né? E a bebida, não, porque vinho é uma coisa, né, uma champanhe, um espumante, ou a cachaça, tudo é álcool, seu menino, é isso que eu quero perguntar e quero saber, tudo é álcool, tudo é impactante, tanto faz a champanhe lá na Torre Eiffel, como a cachaçinha lá lá em Brasilândia, lá onde o diabo perdeu as botas, como diz o outro, é tudo álcool. Sem dúvida. Sem dúvida, meu irmão Tavares, sem dúvida, pessoal. O álcool é droga, mata desmoralizando, nos coloca em companhia de irmãos que desencarnaram pelo uso, baixa o nosso padrão vibratório, aumenta a nossa tolerância. O que é hoje uma taça, amanhã são 2, depois 3, até que a pessoa entra num estado de vício, de dependência alcoólica. Então, se puder evitar, né, mas é importante a gente voltar lá na leitura sagrada, né, Tavares, e lembrar que Jesus multiplicou o vinho, né, na festa de casamento, né? Jesus multiplicou para comemorar o casamento de 2 jovens noivos. Ali, pessoal, é o que você pode fazer, se você quiser, que é uma vez, raro ou outra, num momento de festa, você fazer o uso do vinho, um uso comemorativo. Agora, esse uso ritualístico, eu e a minha garrafa de vinho, na minha varanda, de frente para o mar, isso aí cabe naquela frase, naquela palavra hipócrita, socialmente. A pessoa está usando para buscar um estado de alteração, o efeito do álcool, né? E isso vai acarretar problemas tanto no aspecto físico quanto no espiritual. Agora, a gente teve uma pergunta muito bacana aí sobre a potência das drogas. Muito bom. Né? E uma outra coisa,
Do Alan, porque quando eu fui tirar ficou tudo junto, mas aí o Alan de Piva, qual é a pior e a mais perigosa das drogas, a mais forte, destrutiva e viciante? E eu quero endossar essa pergunta porque você falou isso no primeiro programa e voltou a conversar agora com relação a cannabis. E eu volto a mesma pergunta para você. Eu até perguntei assim, mas não tem algumas pessoas que estão usando a cannabis para doenças, crianças com degenerativo, com doença degenerativa? E você bateu muito forte que a cannabis, ela não tem nada de bom. Seria ela a mais perigosa ou tem outra mais perigosa do que ela? Bacana. Só para poder trazer para o pessoal a verdade sobre isso. Existe uma outra construção do mercado mundial da cannabis de dizer que o CBD, o canabidiol, que é uma das outras substâncias, das mais de 400 que existem na planta, cura processos de convulsão, enfim. Olha só, pessoal, existem dezenas de medicações na indústria farmacêutica que cura convulsão, que diminui a quantidade delas. Aí, pais que usam maconha, que fazem o uso dessa droga, usam os seus filhos, não estou dizendo que é via de regra, mas a grande maioria faz isso, usam os seus filhos que têm um processo de convulsão para poder mostrar para a sociedade que o CBD, o extraído do óleo da cannabis, o óleo de CBD, o canabidiol, pode curar um processo de convulsão naquela criança e diminuir significativamente. Eu não estou dizendo que não faça isso, faz sim, né? Mas existem medicações que fazem isso de maneira mais simples. Aí esses pais entram com liminar na justiça para autorizar plantar maconha em casa. Aí ele planta maconha em casa, eles mesmos extraem o óleo para dar para aquela criança. Qual que é a segurança que está extraindo só o CBD e não está extraindo o THC junto e fazendo com que aquela criança também fique entorpecida e desenvolva um processo de dependência? Nenhuma, o risco é imenso. Isso aí é notório. Vários profissionais da área de saúde mental já colocaram isso em xeque. Aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês conhecem uma medicação chamada Captopril? O Captopril é uma medicação para pressão arterial, para reduzir a pressão das pessoas. A base dessa medicação é o veneno da jararaca, uma das cobras mais mortais que nós temos no país. Você já ouviu falar, Tavares e ouvintes, de alguém que cria jararaca em casa para extrair o veneno para fazer o Captopril? Eu vou ver isso amanhã. Tá certo. Você já viram alguém fazer isso? Uma cobrinha, uma jararaca, uma jiboiazinha para de vez em quando. É um negócio então, meio maluco, né? Então, assim, é malandragem. Agora, olha só, pessoal, a gente precisa falar um pouco do crack. É muito importante que a gente fale do cloridrato da cocaína, da maconha, das drogas sintéticas, mas a gente não pode deixar de falar do crack. Até porque o crack, ele já é uma pandemia anterior ao Covid-19. Pandemia é uma doença que se espalha em um continente. Epidemia num país, pandemia em continente. O crack, ele é pandêmico. O crack, ele já está na América do Sul, destruindo na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela, no Equador. Olha só, Tavares, um serviço na Cracolândia, quinta-feira passada, um venezuelano, sobre efeito de crack e álcool, me pediu ajuda. E eu fiz a triagem dele e encaminhei ele para o meu centro de tratamento. E quando eu estava fazendo a triagem com ele, ele falou para mim assim, mais ou menos. Eu perguntei, por que você veio da Venezuela para o Brasil? Eu já sabia a resposta, mas eu queria ouvir dele. Ele disse, não tem comida na Venezuela. Não tem comida? Não. Não tem comida, não tem luz, não tem moradia, mas tem muita droga. Muita cocaína e crack de graça. Olha o absurdo. De graça. De graça. Eu prefiro não comentar, entrar dentro do mundo da política, que não é a nossa área, mas olha só. O que está acontecendo, pessoal? O crack, a pessoa que faz o uso do crack e se coloca na situação de vulnerabilidade extrema e acaba indo para as ruas, 80% morre com menos de 5 anos de consumo dessa droga. Isso é um dado da Unifesp, uma pesquisa feita na Cracolândia de São Paulo, que é a maior cracolândia da América do Sul. É a segunda maior do mundo. A primeira chama Skid Row, em Los Angeles,
que ela funciona muito mais, não só pelo consumo de crack, mas também de heroína. E a do Brasil, com certeza, como é exclusiva para o crack, é a maior do mundo. A de São Paulo. Ô, Henrique, o crack, porque a maconha, a cannabis, o crack, ele seria um subproduto. O que é, afinal, o crack em relação à substância? E por que ele é tão viciante? Porque eu já ouvi falar que ele é mais viciante do que a própria maconha, do que a própria cocaína. Qual a substância dessa... De cada 5 pessoas que experimentam, 3 viciam na primeira vez. O crack, a gente precisa remontar a história. Vamos lá em meados de 1979, 1980, quando foi o boom da cocaína no mundo. Pablo Escobar e os cartéis de Cali e Medellín, da Colômbia, começaram a exportar uma quantidade imensa de cloridrato de cocaína em pasta base, que é muito melhor exportar em pasta base do que em cocaína pronta para consumo, porque 1 quilo de pasta base você faz 1 quilo de cocaína, e 1 quilo de pasta base, você faz 4 quilos de crack. Quando chegou toda essa pasta base, essa cocaína nos Estados Unidos, e eles não conseguiam vazar o produto porque era muito caro, a grama custava $100, que até hoje o preço é esse na América do Norte, eles viram que eles iam perder aquela substância, que eles podiam ir preso, que era muito difícil armazenar uma substância que causava uma cadeia muito grande, né? Então, um químico começou a fazer experiências e viu que misturando a pasta base de cocaína com outras substâncias, conseguia transformar em 4 vezes mais. E ela inalada, ela fumada, ela chegava mais rápido à corrente sanguínea e ao sistema nervoso central, causando um efeito muito mais forte e muito mais rápido, e assim aumentando a dependência, porque quanto mais rápido bate no cérebro, mais rápido o usuário tem que consumir mais uma dose. Então, assim, o crack, ele não é uma droga barata. E ele não é um subproduto da cocaína. O subproduto da cocaína é no refino dela que sobra aquilo que chamam de merla ou de borra. E que fumam aquilo misturando aquilo a soda cáustica e a barrilha, aquele cloro que se utiliza para limpar a piscina. Aí aquilo acaba sendo um subproduto que causa muito mais problemas de câncer no pulmão e perca óssea dental, perca de dentes, do que justamente o que a cocaína faria ou o próprio crack. Então existe um subproduto, né? Mas o crack não é. O crack, ele é muito bem criado para se viciar mais e para poder se vender mais rápido. Então, o que era 1 grama de cocaína se vendia por $100, 1 grama de crack lá se vendia por $25. O lucro era o mesmo e a droga se vendia rápido. Então, em Nova York, no Bronx, em outros bairros de periferia, onde existe até hoje uma maioria negra, infelizmente, essa droga causou um impacto destrutivo imenso, uma aceleração de processos de desencarne coletivo e prematuro enorme, e continua a fazer o mesmo em todo o Brasil e no mundo. O crack é uma droga, assim, muito, muito nociva à saúde, né? Mas o crack, só para terminar, ele já está no planeta Terra todo ou está só aqui pelas Américas, na América do Sul e na América do Norte? Não, ele está no planeta inteiro, querido. Ele está no planeta inteiro. É importante dizer que o usuário de álcool é mais difícil de recuperar do que o usuário de crack, tá? É importante dizer isso. Agora é importante dizer que a droga que causa maior abstinência ainda é a heroína, a papolopiácea, o derivado do ópio. A heroína ainda é a droga que tem uma síndrome de abstinência muito mais severa que qualquer outra substância, podendo levar ao óbito. A heroína, em segundo lugar, o álcool. O corte abrupto do álcool, se a pessoa for idosa e já faz um uso nocivo e tem aquele processo de tremedeira, que a gente chama na saúde de delírio tremens, pode levar a pessoa ao óbito. Só amigo, o fato de parar de usar. Isso eu vi de perto. Quando eu era menino, o pessoal saía cedo para ir trabalhar e minha avó tem uma bodega e vendia aguardente de cana, e eu achava muito interessante, até me ria muito, porque chegaram, o cara ficava tremendo, o cara normal, vestido para ir para trabalhar, e o cara tremia, aquela tremedeira, até que se botava uma dose ele tomava,
e ali ele já ficava bom e já ia embora, aquelas coisas, né, de bodega de antigamente. Mas, meu amigo, nós já estamos aí com 7 minutos do horário, mas como o programa foi bom, a gente vai repetir a mesma dose na próxima semana, vamos fazer mais divulgação para as pessoas participarem. Ficaram aqui algumas perguntas que, inclusive, eu vou mandar para você, as que ficaram, certo? Ficaram umas 4 perguntas aqui para serem respondidas, mas a gente já vai mandar para você, a gente já bota com umas primeiras, ouviu, querida Júlia e Márcia, que é mais ou menos o que você falou aí em síntese, que a gente vai aprofundar mais na próxima semana. Então, a gente volta na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, com o nosso irmão Henrique, direto de Brasília, fazendo o programa Salve-se a Si, com relação às drogas, tanto na vida material como na vida espiritual. E eu queria lhe propor, para a próxima semana, a gente responder essas perguntas que ficarem, dar um mergulho no lado espiritual da coisa, certo? Perfeito. E eu queria deixar uma pergunta no ar, para que você possa me responder. Imagina esse químico lá dos Estados Unidos, que teve essa ideia extremamente infeliz de fazer essa manipulação, de fazer 1 quilo, fazer mais quilo para que o crack pudesse surgir. Como é que fica a mente desse nosso irmão quando ele volta lá para o plano espiritual? Mas isso são perguntas para o próximo programa. Eu queria que você ficasse aí para fazer a prece final, porque agora eu vou pedir licença a você para fazer a divulgação da nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E na nossa web rádio Estação da Luz, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Nós temos muito bem, vamos lá, seu Tavares, onde você chega? Nós temos os programas matinais, aqui a partir das 8 horas da manhã. Nós temos nas segundas e sextas-feiras, nós temos o programa nos domínios da mediunidade com o nosso irmão Amadeu Ferreira, Renato Bezerra e toda a sua equipe. Segundas e sextas, 8 horas da manhã, pode ligar a Web Rádio Estação da Luz, que eles estão aqui com a equipe, falando sobre diversos assuntos do chamado Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, o Evangelho do Cristo. Nosso irmão e amigo Delcio Soares e Marília Soares, lá de São Paulo, lá do bairro Guaianazes, na Zona Leste, toda terça e quinta eles fazem conosco o programa espírita Construindo Pontes para a Eternidade. Na terça, como hoje, estudaram o Evangelho e na quinta-feira vão estudar o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, nós temos às 8 horas da manhã um programa espírita Filosofia, Ciência e Moral com o nosso irmão Alexandre Santos e toda a sua equipe de trabalhadores. Isso nos programas matutinos, vamos dizer assim. Nós vamos ter também, como tivemos hoje, a estreia hoje do programa com o nosso irmão Henrique. Na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, nós teremos o programa espírita Herculano, o Homem no Mundo, com a nossa querida professora Heloísa Pires, filha do nosso querido Herculano Pires, mais a presença dos 2 âncoras que vão fazer o programa com ela, o nosso irmão Alberto Magno e Wagner Tadeu, ali da região de Sorocaba, em São Paulo. E amanhã à noite, a partir das 20 horas e 20 minutos, nós temos também uma outra estreia. Então, estreia agora nessa quarta-feira, dia 4, às 20 horas e 20 minutos, o culto do Evangelho no Lar, com a equipe da Web Rádio Estação da Luz. Então, acompanhe com a gente o Evangelho no Lar, com a prece, com a leitura preparatória, com a leitura do Evangelho e comentário, com a prece final, com a água fluidificada, com a vibração espiritual, enfim, com tudo que o Evangelho, ou o culto do Evangelho no Lar, pode proporcionar para nós toda quarta-feira, a partir agora de amanhã, dia 4, a partir das 20 horas e 20 minutos, nós teremos na Web Rádio Estação da Luz com toda a equipe da Web Rádio Estação da Luz. Hoje nós tivemos o nosso irmão Henrique França, lá da Comunidade Espírita de Brasília, fazendo o programa Espírita Salve-se a Si, trabalhando com relação às drogas lícitas e ilícitas, o alcance físico e espiritual. E na próxima semana, 19 horas, de novo, conosco aqui, fazendo esse belíssimo programa. Nós queremos também adiantar aqui um pouquinho e passar para amanhã. Amanhã à noite, a partir das 19 horas, aqui no Brasil, mais precisamente 22 horas no Reino Unido,
um programa com a nossa irmã Elza Rossi, que é a presidente da Federação Espírita do Reino Unido. Ela vai falar sobre o movimento espírita no Reino Unido e no mundo. Então, amanhã, direto de Londres, a nossa irmã Elza Rossi vai estar aqui com a gente, 19 horas aqui no Brasil, 22 horas na Inglaterra ou no Reino Unido. A quinta-feira está livre, nós estamos vendo uma pessoa para colocar, que ficou de nos responder até amanhã cedinho, que ele está um pouquinho dodói. Na sexta-feira, o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, faz já o seu programa semanal, perguntas que o Espiritismo responde, aqui a partir das 19 horas, sexta-feira, dia 6. No sábado, nós iremos para São João do Meriti, ali no Rio de Janeiro, lá diretamente do Centro Espírita Luz e Verdade, falar com a nossa irmã Luciana Fischer, que vai falar sobre o movimento espírita, o espiritismo e o movimento espírita, justamente ali na região de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. E fechando a programação da semana, o nosso irmão Cosme Deolindo e Silvia de Almeida, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula na Tijuca, fazem o programa Espírita Atualidades do Pensamento Espírita, com o tema suicídios, causas e consequências. Então, cheio de interrogações, cheio de perguntas, que os nossos irmãos com certeza vão poder responder. É essa a nossa programação para a semana, levando em conta e chamando a todos vocês que a partir de amanhã nós estamos, a partir das 20 horas e 20 minutos, nós estamos também com o culto do Evangelho no Lar. Queremos também lembrar e reforçar que a Web Rádio Estação da Luz, além do Facebook ao vivo, que sempre tivemos o Facebook ao vivo, nós estamos também agora com o canal do YouTube, também agora ao vivo. Então você acompanha a programação da nossa rádio, o Web Rádio, nos seus programas ao vivo, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, pelo canal do Face, pelo canal do YouTube e também a lógica programação noturna da nossa Web Rádio. Então, quem quiser pode nos acompanhar ou pela própria Web Rádio, ou pela rádio, ouvindo a voz. Então, você tem a voz pela Web Rádio, tem som e voz pelo canal do YouTube ou pelo Facebook, fica à sua disposição. Então, vamos voltar para o nosso irmão Henrique. Boa noite, Henrique. Então, eu queria que você, depois dessa programação, fizesse aí a nossa prece de agradecimento e de encerramento. E eu queria até lhe propor algo, que na próxima semana você, se fizer aí mesmo, convoque alguma das pessoas que aí estão sendo atendidas, que possam falar, aí sim, o que é essa ONG, o que é Salve Jaci Maria de Magdala, certo? Muito obrigado, bacana, você me deu uma ideia muito positiva, Tavares. Eu vou conversar com as meninas e todo o programa a gente vai trazer uma delas para dar um depoimento da sua vida e como chegou até a casa e como está sendo o processo de recuperação conosco. Pode ser, querido? Nada melhor do que o exemplo, meu amigo. Exatamente. Exemplos arrastam multidões, não é verdade, meu irmão? É verdade. Então vamos lá, pessoal. Vamos se colocar confortável na poltrona, na cadeira, aonde estivermos. Se estiver dirigindo e ouvindo a rádio e puder encostar o carro, melhor ainda. E vamos agora fechar os nossos olhos, olhar para dentro da gente onde habita esse Deus maravilhoso. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso e cuidadoso, Jesus, divino amado Mestre, todos os tarefeiros que se encontram à nossa volta, evocamos a abnegável presença de vocês entre nós, para que possamos encerrar este programa, este primeiro programa, que fala sobre um problema tão sério, que assola milhares de lares, de famílias em todo o planeta, que é a questão das drogas. Pedimos às equipes espirituais que estão agora na residência de cada ouvinte, que possam encontrar caminho aberto, contato com aqueles que estão participando do programa hoje, para levar a eles, a cada um de vocês, a proteção, o amparo, o consolo, o acalanto do Mestre Jesus, a sua maior promessa, quando esteve encarnado na Terra, de dar a sua proteção e o seu amor a cada um de nós,
para que possamos nos manter distantes das tentações mundanas, do desejo, do consumo de qualquer substância e principalmente das práticas, das vicissitudes, das práticas que ofertam a porta larga e não a porta estreita. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe os nossos jovens, os nossos lares, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos pequenos que estão crescendo aqui no plano terrestre, para que eles não adentrem ao mundo das drogas, ao mundo da violência, ao mundo do crime, ao mundo da dor. Que todos nós possamos estar protegidos deste universo de tanto sofrimento. E se já temos um dependente na família, Senhor, que essas equipes espirituais possam agora cercar eles, possam dirimir as suas melhores energias para a retirada da fissura, para distanciar os irmãos obsessores que estão desencarnados pelo uso, para que eles não vampirizem esses irmãos que estão passando por um processo tão difícil de dependência. E que seja plantado no coração deles o desejo da recuperação, assim como o Senhor um dia plantou no coração meu e de tantos outros como eu, que hoje vive a abundância da sobriedade. Sede conosco, Senhor Jesus. Tua graça, tua proteção e tudo que fizermos seja sempre para a tua honra, Pai. Mas que, acima de tudo, Maria passe na frente, nossa Mãe Santíssima, abençoando e protegendo os nossos lares e aqueles que tanto amamos. Em respeito a todos que desencarnaram pelo uso de drogas e também pela Covid-19, Pai, te pedimos um amparo espiritual com teu carinho e teu amor a todos. Dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, meu amigo. Muito obrigado. Valeu. Meu amigo Henrique, voltamos com a nossa programação normal aqui pela Web Rádio Estação da Luz e amanhã a gente volta. Muito obrigado, meu irmão. Se Deus quiser, vamos contar as horas para chegarmos na próxima terça-feira. Boa noite, saúde e paz com Jesus. Volta a nossa... Muito bem, volta a nossa programação normal pela Web Rádio. Boa noite, Brasil. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Até terça que vem, pessoal.